Indicações, o ópio do povo. Tu sabia que o vício por indicações está colocando teu escritório em risco? Pois é, normalmente nós falamos apenas do lado positivo do boca a boca, que são os clientes caindo do céu, mas agora eu quero te provocar, mostrar o lado oculto das indicações e a maneira mais rápida de prospectar clientes sem depender de ninguém. Vamos? Indicações. Esse tema é inflamável, hein, cara? Esse tema deve estar entre os top 5 assuntos mais polêmicos quando o assunto é marketing, quando o assunto é aquisição de clientes. E hoje eu quero te mostrar como que tu pode anunciar sozinho, gerar leads qualificados e nunca mais depender de indicações para trazer clientes para o teu escritório de advocacia. E inicialmente, vamos começar com o porquê, tá? Por que que tu não deveria depender de indicações? Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Porque no final das contas, viver exclusivamente de indicações não é uma estratégia. É trabalhar no risco, né? E isso é uma coisa extremamente comum. O cara não se enxerga como uma empresa muitas vezes e ele não percebe que o que ele está fazendo é basicamente pagar para trabalhar. Ele está assumindo uma série de despesas fixas no negócio dele, no escritório dele mais especificamente, e não consegue, né, perceber que ele vai ter que fazer um esforço enorme todos os meses para, na média, ganhar um prolabore, né? Tirar um prolabore equivalente ao que ele poderia estar recebendo numa empresa de médio ou grande porte, ou até mesmo num concurso público extremamente acessível a nível municipal, ou até mesmo a nível estadual, porque federal já é um pouco mais complicado. E eu entendo o motivo pelo qual muitas pessoas têm um horizonte, né, de possibilidades limitado, porque a tradição basicamente ela funciona dessa maneira, né? Todos nós sabemos que há 50 anos atrás não existiam muitas alternativas a não ser depender desse fenômeno que são as indicações, que é o boca a boca, tá? Só por descargo de consciência, eu vou usar esses termos de maneira intercambiável, ok? Eu vou usá-los como sinônimos, mesmo que tecnicamente não sejam a mesma coisa. Quando a gente se aprofunda no marketing, a gente entende que não é exatamente igual, mas para poder facilitar o nosso diálogo a partir de agora. E talvez alguns de vocês devem estar até se perguntando quem sou eu na fila do pão para dizer ou falar como a tradição da advocacia funciona no Brasil, dado que eu sou marqueteiro, não sou advogado, mas a minha família inteira, por assim dizer, é uma família de advogados. Meu pai é advogado, meu avô é advogado, minha madrinha e meu padrinho são advogados. Então eu fui meio que criado nesse meio, né? Então eu passei muito tempo no escritório do meu pai, no escritório do meu avô. Mas como eu mencionei, eu acabei seguindo uma carreira um pouco diferente. Eu fui trabalhar numa carreira que há 10 anos atrás nem existia, que é de estrategista de tráfego, né? O pessoal fala gestor de tráfego, mas eu prefiro o termo estrategista, ok? Tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas relevantes, tive uma passagem no mercado digital significativa. E essa experiência familiar e essa carreira exótica, por assim dizer, como marqueteiro, me deram uma condição única onde eu consigo entender, né, como que a tradição funcionava, onde ela tinha as suas limitações também, e tirar algumas constatações que eu acredito que são muito importantes para que vocês entendam como que as indicações são um fenômeno limitado quando se refere a trazer clientes para o escritório. O meu avô tinha um sócio chamado Arlindo. O tio Arlindo era responsável pelas relações públicas do escritório. Ele que fazia, né, as alianças, ele que costurava todos os relacionamentos que poderiam vir a produzir frutos no futuro, ou seja, negócios.
E é muito legal, porque como marqueteiro hoje, eu vejo que o tio Arlindo era mais artista do que um profissional do marketing, um profissional de relações públicas. O cara era muito mais gênio do que qualquer publicitário, que qualquer cidadão, né, que se forma na ESPM em publicidade. Pode ter certeza absoluta que é. Só que assim, cara, se a gente parte da premissa de que existia uma genialidade artística, nós assumimos também que isso não é algo fácil de replicar para um número expressivo de pessoas. E dito isso, tu precisa encontrar um método científico para que a maioria dos escritórios tenha alternativas além, né, do boca a boca, senão a coisa fica realmente muito complicada. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. É começar a entender que o marketing não é algo subjetivo, intangível, onde a gente não entende exatamente como o retorno financeiro acontece. Não. O marketing é sobre investimento, turma. O marketing é sobre plantio e colheita. Existe uma ciência que estuda isso. Ela é um pouco diferente do marketing tradicional, é o que a gente chama de marketing de crescimento, mas isso precisa estar claro. Montar o departamento de marketing de vocês, ou que seria o embrião desse departamento, ele é fundamental. Ele é assim o motor, né, de qualquer empreendimento que está iniciando e não dá para abrir mão disso. Então, nosso grande desafio é exatamente esse. Como que a gente vai criar a tua máquina de clientes para que tu consiga, né, plantar e colher. Aqui nesse caso aqui a gente até fez uma brincadeira do nosso personagem, né, que é o tio Arlindo, e aqui vocês que são os nossos clientes, mas saibam que aqui estariam também os clientes de vocês. E esse aqui é realmente o nosso trabalho a partir de agora, né? Existe aí a necessidade de entender como fazer isso, mesmo que a OAB imponha uma série de limitações ao que se refere à publicidade. Então, quais são as alternativas que nós temos hoje em um mundo digitalizado, conectado, versus o que tinha há 50 anos atrás disponível, que era apenas esse fenômeno das indicações e do boca a boca, as relações públicas feitas, né, por pessoas brilhantes e com um dom artístico, por assim dizer, como o tio Arlindo, e aproveitar, né, de tudo isso que tem aí disponível na mesa. O que eu queria deixar muito claro é o seguinte, cara, apesar da advocacia hoje ser algo extremamente saturado, por assim dizer, pode ter certeza absoluta que as oportunidades que estão disponíveis na mesa de publicidade são muito, mas muito maiores do que o que tinha antigamente. Então, se hoje tu está numa situação de ansiedade, numa talvez baixa perspectiva do que vem pela frente na tua carreira, eu queria de alguma forma, né, te confortar, né, e te acalmar e dizer que, cara, tu tá de frente de uma grande oportunidade. Mas é claro, eu sei que essa nova oportunidade ela implica, obviamente, em algo que nós muitas vezes não estamos dispostos a fazer, que é investir em marketing, né? Muito provavelmente alguns de vocês já tenham tido experiências passadas com agências, com freelancers, ou até mesmo tentando anunciar ou fazer o marketing vocês por conta própria, e o resultado final foi apenas uma queimação babilônica de dinheiro. Normalmente esse é o cenário comum, né, onde a gente faz as coisas sem muita instrução ou com a instrução de pessoas questionáveis. Eu não vou abrir esse looping aqui, porque a internet é um ambiente muito complicado, mas eu queria tentar sinalizar de uma maneira muito clara que o que a gente faz aqui dentro do Arlindo Digital é completamente diferente.
Ao longo de todos esses anos como profissional de marketing, ficou muito claro para mim uma coisa: o conflito de interesses que existiam entre os tomadores e os prestadores de serviços dessa área. Basicamente, o que que acontece? Não existe um alinhamento de interesses com o resultado do cliente. O motivo é muito simples, é porque o modelo de negócios de agência é muito ruim, porque a agência vai receber mesmo que você tenha resultado ou não. É assim que ela funciona. Dito isso, cara, tanto faz para ela, né, o que é que vai acontecer desde que ela receba. E vendo esse contexto, vendo esse cenário de desconfiança, né, e medo, eu precisei encontrar uma maneira para sinalizar para o meu mercado que o que a gente faz aqui é completamente diferente. E aí o que que nós pensamos? Bom, vamos lá. Para o cara conseguir criar esse embrião que vai ser o departamento de marketing dele no futuro, ele vai ter a necessidade de ter basicamente três despesas, né? A primeira despesa está ligada à mão de obra, ou seja, quem é que vai fazer isso para ele. Uma segunda despesa que está ligada às ferramentas, então nós utilizamos algumas ferramentas para automatizar alguns processos. E por fim, mas não menos importante, o investimento em mídia, né? Esse último investimento, eu não consegui encontrar nenhuma maneira, né, de financiar vocês, por assim dizer. Eu não tenho um motor de crédito, eu não sou um banco para te ceder, né, investimento para te anunciar no Google Ads, no Meta Ads ou em qualquer lugar que seja. Não por enquanto, mas quem sabe no futuro. As ferramentas, né? Nós encontramos uma maneira de fornecer as ferramentas necessárias de maneira gratuita para quem de fato, né, vier, né, a participar da nossa mentoria. E a mentoria, por fim, né, ela tem uma dinâmica completamente diferente, porque ela é uma dinâmica baseada em performance. Ou seja, você só nos paga quando tiver resultado. É claro, existe uma auditoria por trás, existe um acompanhamento, mas o fato é que enquanto você não tiver resultado, nós não iremos receber absolutamente nada.